Se você quer entender o que de fato está acontecendo com as lojas americanas, fica comigo nesse vídeo porque eu vou explicar tecnicamente e detalhadamente o que é essa tal inconsistência contábil de 20 bilhões de reais. E eu começo esse vídeo dizendo o seguinte: essa inconsistência contábil de 20 bilhões não é uma dívida que não existia e que agora passa a existir do nada, e isso vai aumentar o endividamento da empresa, isso vai fazer com que ela quebre. Não é bem por aí, tá? Essa dívida, ela já existe, ela já está registrada no balanço, só que ela foi, segundo o Sérgio Rial, que é o CEO da empresa, lançado no balanço na conta errada. E isso é muito importante. Então, eu vou explicar para você tecnicamente essa parada. Meu nome é Thiago Feitosa, eu sou analista de valores imobiliários, consultor de valores imobiliários também e professor aqui na T2 Educação. Se você é novo ou nova, se inscreve nesse canal para você não perder nenhum vídeo, porque aqui a gente trabalha para formar bons profissionais no mercado financeiro e por isso eu trago cases completos como esse aqui no nosso canal para você sair da superfície, aprender para valer. E para que você possa aprender para valer, a gente vai fazer o seguinte: eu vou compartilhar aqui com você o fato relevante, a informação e fazer um estudo de caso de uma estrutura de balanço para que você possa entender por que uma dívida que sempre esteve contemplada no balanço, só que o fato dela, apesar de estar lá, estar lançada no lugar errado, impacta completamente a estrutura da empresa. E para isso, a gente vai, inclusive, trazer um nível de simplicidade para que qualquer pessoa, independente de conhecimento prévio ou não, possa entender o que está rolando com o Magazine Luiza. Fechado? Com o Magazine Luiza não, né? Com Americanas. Vamos lá, dia 11 de janeiro, fato relevante, a empresa divulga que encontrou, foram detectadas inconsistências contábeis, realizada em exercícios anteriores, incluindo 2022, ou seja, nos anos anteriores teve essa inconsistência no valor de 20 bi e que a empresa estima que o efeito caixa seja imaterial. Se ela está dizendo que o efeito caixa é imaterial, ela está dizendo o seguinte: isso aqui é só efeito contábil. Do ponto de vista prático, ela está dizendo o seguinte: olha, apesar de essa dívida precisar ser remanejada, não vai tirar dinheiro da empresa agora, não vai tirar 20 bilhões, tá? Tem só uma mudança contábil, e isso é importante. Aí, ela continua dizendo o seguinte, ela encontrou que a companhia é devedora perante instituições financeiras e que não se encontra adequadamente refletida na conta fornecedores, nas demonstrações. Então, basicamente, esse é um trecho do fato relevante que está disponível lá para qualquer pessoa. O que a gente vai fazer agora? Eu vou explicar para você a estrutura de um balanço patrimonial. Se isso para você parece simples demais porque você já conhece, por favor, não me perdoe, mas é que eu quero trazer isso de maneira onde qualquer pessoa possa entender o que de fato está rolando e para você entender que não é uma dívida que não existia e agora passa a existir. Não é isso, tá? É só uma dívida, aliás, não é só, é uma dívida que foi lançada na conta errada. E isso é importante sim. O que você está vendo aqui é um modelo bem simplificado de um balanço patrimonial. De um lado, a gente tem a coluna dos ativos e de um lado, passivo e patrimônio líquido. Basicamente, para caso você não conheça nada disso, ativo são bens e direitos da empresa. Passivo, ônus e obrigações, portanto, o que ela tem de pagar. Então, aqui, o que ela tem de direito, de propriedade, o que ela tem a receber, tá? E aqui, o que ela tem de pagar. E aí, eu coloquei... Opa, volta aqui. Eu coloquei, para simplificar o nosso exemplo, algumas coisas que eu quero que você pegue, tá? Aqui, no ativo circulante, eu desenhei o seguinte. A gente organiza o passivo por ordem de liquidez e tudo mais. Existe uma regra ali. O ativo e o passivo tem uma regra para a gente organizar. Mas, basicamente, eu quero mostrar algumas coisas para você. Primeiro, caixa ou equivalente de caixa. Isso aqui significa o quanto a empresa tem em caixa, aplicações financeiras que estão disponíveis e tudo mais, tá? Contas a receber, que é o que ela tem para receber dos seus clientes, das vendas que ela fez, e que é estoque, tá? Ou seja, aquilo que ela está lá pronto para vender. Isso aqui é ativo da empresa, você concorda comigo? Porque, olha, contas a receber. Eu Americanas, vendi esse celular, a pessoa vai pagar em 12 vezes, eu vou receber isso aqui em 12 vezes. Então, conta aqui no meu ativo em contas a receber. E
o que eu tenho de celular em estoque também é o meu ativo, por isso está aqui. Você vai reparar que eu coloquei R$100 em todos os valores, porque até aqui eu quero que você entenda as contas do balanço e o impacto que a gente vai olhar para ela, para que a gente possa evoluir e você entender o que está acontecendo, tá? Aqui do outro lado, no passivo, eu vou olhar encargos, salários e encargos trabalhistas, ou seja, aquilo que a empresa precisa pagar para os seus funcionários, e contas a pagar. Isso aqui, contas a pagar, é aquilo que eu preciso pagar para os meus fornecedores. Agora, o que acontece normalmente com uma empresa do segmento de Americanas é um descasamento de fluxo de caixa. O que é esse descasamento? Eu, Lojas Americanas, compro esse celular do meu fornecedor e tenho que pagar para ele em até 90 dias. Mas eu vendo lá para o meu cliente para receber em 12 vezes. Há esse descasamento de fluxo de caixa. E quando eu, Lojas Americanas, compro esse celular para pagar daqui a 90 dias do meu fornecedor, eu, Lojas Americanas, estou abrindo com esse fornecedor uma linha de crédito. E tá tudo certo, é assim que a banda toca, tem que ser assim. Então, uma empresa, ela dá crédito para o seu cliente quando ela vende parcelado e ela tem crédito dos seus fornecedores quando ela compra para pagar a prazo, ok? Esse desenho que a gente tem até aqui, eu vou ficar aqui embaixo agora e a gente vai fazer um rabisco diferente aqui, tá? Esse desenho que a gente tem aqui, eu vou pegar um marca-texto e eu vou colocar aqui, ó, caixa ou equivalente de caixa, contas a receber, estoque, salários e encargos trabalhistas e contas a pagar. Quando eu olho só para estes lançamentos, eu vou encontrar uma coisa que a gente conhece como fluxo de caixa operacional, ou FCO. Por quê? É o fluxo de caixa da operação. Ora, é natural eu dever para o meu fornecedor, é natural o meu cliente estar me pagando a prazo. Isso faz parte do modelo de negócio de qualquer empresa desse segmento. Esse fluxo de caixa operacional funciona em qualquer empresa. E através desse fluxo de caixa operacional, a gente encontra uma outra medida chamada necessidade de capital de giro. Ou seja, com base num fluxo de caixa operacional, eu vou encontrar o quanto que eu, empresa, preciso ter no meu caixa de capital de giro, que é para girar esse estoque, pagar esses fornecedores, pagar funcionário e tudo mais. Deu para entender essa estrutura até aqui? Se deu, a gente está pronto para avançar. O que mais a gente vai ter no balanço? Aí a gente vai ter o ativo não circulante, que são participação em empresa, imobilizados, são coisas mais a longo prazo. O fato é o seguinte, o balanço ele sempre vai ser desenhado assim, ó. De um lado eu tenho o total do meu ativo, tá? Seja o circulante lá em cima que eu desenhei e o não circulante. E de um lado eu tenho o total do meu passivo, que é o quanto que eu tenho de pagar. Quando eu subtraio o total do ativo menos o passivo, eu encontro o patrimônio líquido da empresa. Então, se eu tenho dívidas aqui para pagar, eu vou encontrar o meu passivo para que eu encontre o meu patrimônio líquido. O que eu quero demonstrar para você neste vídeo é que os tais 20 bilhões, eles sempre estiveram aqui, ó. Portanto, os tais 20 bilhões não vai mudar o total do passivo da empresa. E também não vai mudar o total do patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o total que eu tenho de ativo menos o que eu tenho de dívida. É só você pensar o seguinte, imagina que você tem uma casa de R$1 milhão, esse é o seu ativo, mas você comprou essa casa financiada e deve ainda 500 mil. O seu patrimônio líquido é 500 mil, porque é 1 milhão da casa menos a dívida que você tem. Então, esses tais 20 bilhões não vai mudar o total do passivo nem o patrimônio líquido da empresa. Deu para entender essa parada? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai construindo um balanço patrimonial meio que no passo a passo aqui, com números absolutamente fictícios, porque eu quero expandir isso para que você possa entender. E aí, depois deste ponto, a gente vai ver os impactos na prática e a gente vai olhar o balanço das Americanas, o balanço verdadeiro, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse mesmo balanço e mudei números, coloquei números não tão redondos de 100, 100, 100, 400, mas coloquei números redondos, fácil da gente olhar e fui limpando contas para que a gente pudesse entender a lógica. O que eu fiz aqui, só para que você possa entender a lógica, tá? Eu deixei nesse balanço, deixa eu ficar aqui do lado, eu deixei nesse balanço apenas o que é fluxo de caixa operacional. Então, eu tirei tributos, eu tirei empréstimos e financiamentos, tá?
Porque empréstimos e financiamentos entra no fluxo de caixa financeiro. Entra em outro fluxo de caixa. Então eu deixei aqui só o que é fluxo de caixa operacional, para que a gente possa olhar qual que é a condição dessa empresa fictícia. Ela tem um caixa equivalente de caixa de 10 mil, aí você pode pensar que é 10 mil, 10 milhões, 10 bilhões, enfim, fica a seu critério. Ela tem 10 mil de contas a receber e ela tem 10 mil de estoque, um total de ativo de 30 mil. Só que essa empresa fictícia tem 5 mil de salários e encargos e contas a pagar de 10 mil. O que significa que ela tem 15 mil de passivo, tá? 15 mil de patrimônio líquido e total de passivo mais patrimônio líquido, 30 mil, tá certinho aqui a coisa. Aí, vamos pensar o seguinte. Imagina que você é gerente de uma grande instituição financeira e olha para essa empresa e ela quer tomar um crédito aí contigo. Aí você olha para esse balanço e fala, poxa, essa empresa é legal. Bom, ela tem um patrimônio líquido positivo, tá? O fluxo de caixa operacional dela tá redondinho. E olha só, apesar de ela ter 15 mil de passivo representa obrigação. Apesar dela ter 15 mil de passivo, ela não tem nenhuma dívida bancária. Poxa, então eu posso afirmar que essa empresa não está endividada, apesar dela ter um passivo. Então, eu, banco, vou emprestar uma grana para ela. Poxa. Agora, vai pensando aqui comigo. Se você, gerente de uma instituição, vai emprestar dinheiro para uma empresa que tem faturamento e etc e tal, uma empresa grande dessa, e você olha o nível de endividamento dela é baixo ou zero, bom, o risco de você não receber é menor. Portanto, você vai exigir menos ali de taxa de juros. Certo? Certo. Perfeito. Aí, a gente vai expandir esse balanço, a gente vai colocar um valor na linha empréstimos e financiamentos. O que a gente fez agora? A gente lançou aqui, ó, empréstimos e financiamentos de 12 mil. Então, foi uma linha de crédito que essa empresa tomou com o banco, certo? Então, ela tomou 12 mil com o banco. Então, a gente tem uma nova estrutura de balanço que agora o total do passivo é 27, patrimônio líquido de 3 e a banda toca. Tudo certo, nada de errado aqui, vida que segue, as empresas fazem isso mesmo. Agora, imagina que as lojas americanas pegou esses 12 mil reais, na verdade ela pegou esses 12 mil reais para adiantar com os seus fornecedores. Ou seja, ela quer pegar esses 12 mil para pagar esses 10 mil. Em outras palavras, o que eu estou dizendo? Que ela quer não dever para os seus fornecedores por qualquer que seja a razão, tá? Tem razão contábil e financeira para isso. Ela pode, por exemplo, adiantar os seus fornecedores. Aliás, é exatamente por isso que o Sérgio Real disse que isso é chamado de risco sacado. Ela pode adiantar os seus fornecedores por algumas razões. Primeiro, eu vou pagar à vista porque eu tenho um desconto maior. Ok. Ou ela pode simplesmente dizer o seguinte, olha, o meu fornecedor, ele precisa me dar uma linha de crédito para eu comprar esse celular aqui. E ele já me deu essa linha de crédito, eu já estou 100% tomado com esse fornecedor. Eu não posso comprar mais desse fornecedor enquanto eu não quitar essa linha de crédito. Essa é uma possibilidade, tá? Então, o que eu quero dizer é que a empresa toma dinheiro do banco e paga o fornecedor. Existe alguma coisa de errada com este conceito? Não, nada de errado. A empresa pode fazer isso. Só que nesse exemplo, se ela vai pagar o fornecedor, ela precisa necessariamente diminuir essa conta aqui. Porque a partir de agora ela não deve mais para o fornecedor, ela deve para o banco. Agora, e se a empresa, ao invés de diminuir essa dívida de fornecedor, ela lança esse empréstimo em outro local? Ela faz assim, ó. Presta atenção nesse número aqui, ó. Ele vai mudar. Ela faz o seguinte, ela, ao invés de lançar 12 mil de empréstimo bancário e 10 mil de contas a pagar, ela faz o seguinte, ela lança 20 mil de contas a pagar e 2 mil de empréstimo bancário. Olha o que a gente fez, a gente só lançou em linha diferente. Aí, vou voltar no slide anterior, presta atenção no passivo. Mudou o passivo? Não, é 27 mil. Olha o patrimônio líquido, mudou o patrimônio líquido? Não, não mudou o patrimônio líquido. Eu só lancei isso em linha diferente, ok? Isso é uma inconsistência contábil e isso dá muita diferença, muita. Você vai entender daqui a pouquinho que diferença é essa, tá? Porque alguém pode dizer, mas se o valor tá ali, não importa, ela não tem que pagar de qualquer jeito. Não é bem assim, tá? Ela precisa pagar, mas não é bem assim. Agora, a gente vai assumir o seguinte,
essa empresa vai de novo no banco, no mercado, enfim, para tomar mais dinheiro emprestado. Aí o gerente de uma instituição vai olhar e vai falar assim, poxa, olhando para esse balanço, tá, a empresa tem aí um passivo de 27, beleza. Só que, olha só, a dívida bancária dela é de 2.000. Ela tem uma dívida de 25 aqui, ó, mas isso aqui é o quê que você aprendeu comigo? Isso aqui é fluxo operacional, faz parte da operação dela. Então, não tem nem o que questionar. O que acontece é, o fato de eu aumentar esse meu fluxo operacional, ele vai aumentar lá na minha necessidade de capital de giro. Mas isso é uma outra história, isso faz parte da operação. Às vezes uma adequação, vender um pouco mais e pegar um prazo maior com o fornecedor, enfim, dá para se fazer alguma engenharia para isso, tá? Mas do ponto de vista de fluxo de caixa financeiro, nós não temos muito comprometimento aqui. Então, essa instituição vai olhar e falar assim, ah, beleza, vou emprestar mais dinheiro aí para as americanas, porque, poxa, a dívida financeira dela é baixa, ela tem ali um passivo que está relacionado com a operação, regra do jogo, é assim que funciona. E a empresa vai lá e toma mais uma linha de crédito. Então, olha só, o passivo bancário, que era 2, vai para 20, ou seja, a empresa tomou um empréstimo de 18, certo? Agora, olha o que acontece, o total do passivo é 45, o patrimônio líquido começa a ficar negativo. Tá, beleza, patrimônio líquido negativo é uma luz que acende que a gente tem de olhar. Mas vamos olhar mais uma vez para a estrutura da dívida. Bom, esse patrimônio líquido negativo aqui, ó, é porque eu, empresa, tenho um passivo de 45 mil, mas desse passivo de 45 mil, segundo o meu lançamento contábil, 25 é operacional. Ok, tá, acende um alerta, mas espera aí. A maior parte do meu passivo é operacional. Então, um ajuste na minha operação, isso pode resolver, beleza? Só que aí, a gente avança. Vamos pensar aqui, ó. A empresa fez de novo esse malabarismo. Presta atenção aqui, ó. A gente tinha contas a pagar aqui, ó, em 20 mil e empréstimo de 10. Eu vou avançar e isso vai mudar. A gente tem agora contas a pagar 30 mil, empréstimo de 10. Pergunto para você, mudou o valor total do passivo? Não, 45 contra 45. Então não mudou. O que mudou foi o lançamento contábil dessa parada. Então esse balanço, que na prática deveria ser assim, ou seja, olha só, tá? Marca texto. 30 mil aqui com 10 aqui. Esse balanço, que na prática deveria ser assim, do jeito que eu desenhei ali, ele, por conta de lançamento inconsistente, ele está invertido. Então, o que eu estou demonstrando com esse balanço? Que, olha, o meu endividamento financeiro é pequeno, eu tenho ali uma necessidade de fluxo de caixa maior, tá? E porque eu tenho uma necessidade de fluxo de caixa maior, isso faz parte da minha operação. E para eu calcular a necessidade de capital de giro e tudo mais, eu precisava saber o giro do estoque, que a gente não vai entrar nesse nível de profundidade. Mas eu quero que você entenda o porquê que esse lançamento, de maneira diferente, vai impactar e muito a empresa. Então, o que o Sérgio Real disse é que, segundo o que ele pôde perceber, nos últimos anos, tá? Ele não soube precisar se 7, 8, 9, 10 anos, a empresa vem fazendo isso sistematicamente, tá? E, sinal de alerta, o Sérgio Real ainda disse que não ficou claro para ele se isso é uma prática comum do varejo, ou seja, se empresas como Magazine Luiza e Se Via Varejo fazem isso. Só que tem algo que a gente precisa levantar aqui. O Sérgio Real, ele é ex-presidente do Santander. Portanto, até o ano passado, ele estava do lado de lá. Ou seja, ele estava do lado de quem olhava para o balanço e, com base nessas informações, decidia emprestar ou não. Agora, pensa aqui comigo. Imagina que essa aqui seja a situação real. Endividamento bancário, 10 mil. Só que a gente tem uma outra empresa cujo endividamento bancário é 30 mil. Pergunto para você, se você precisa decidir por emprestar dinheiro para esta empresa aqui, a taxa de juros que você vai cobrar desta empresa aqui é maior ou menor do que essa empresa que tem um empréstimo bancário de 10 mil? O que é mais razoável pensar é que, olha só, essa empresa aqui, que tem um financiamento bancário de 10 mil, ela vai ter uma taxa de juros menor do que essa aqui.
E essa aqui vai ter uma taxa de juros maior, porque o comprometimento dela é maior, o comprometimento financeiro. Deu para entender? Então, é aqui que mora o cerne do problema, esse lançamento errado. Aí vem a pergunta, tá, Thiago, eu ainda não entendi o porquê que isso é importante. Eu vou explicar, isso é muito importante. Veja, quanto maior for esse endividamento bancário aqui, maior tende a ser a taxa de juros que essa empresa vai conseguir pagar na hora que ela for tomar empréstimo, certo? Seja tomar empréstimo do banco ou do mercado emitindo debêntures. Deu para entender? Então, o que ele está dizendo, ó, essa inconsistência fez com que esse lançamento aqui ficasse menor. Assim, o mercado precificou lojas americanas de maneira indevida, ou seja, as taxas de juros que foram cobradas de lojas americanas, as taxas de juros que foram cobradas de lojas americanas, elas não refletem a realidade. Por quê? Aquele passivo dela está organizado de maneira errada. Então, ela não tem esse fluxo operacional que ela informa e ela não tem essa dívida bancária que ela informa. Ela inverteu as coisas. Portanto, o juro para ela deveria ser mais caro. Aí agora você vai entender qual é o verdadeiro impacto nisso. Então, eu trouxe aqui 3 impactos contábeis para que você possa entender esses conceitos. Primeiro impacto é o WACC, que é o custo médio ponderado de capital. O capital alocado de uma empresa, ele é representado pelo o capital próprio mais o capital de terceiros, que é a dívida, tá? E aí ele vai trazer lá o WACC, que é o custo médio ponderado de capital. Esse custo médio ponderado de capital é calculado com todas as empresas e é natural que a empresa tenha dívida, porque em uma estrutura de capital eficiente, espera-se que a empresa tenha dívida. Espera-se que ela tenha capital de terceiros. Só que essa distribuição, ela traz para a gente, em algum momento ela encontra o que a gente chama de estrutura ótima de capital, que eu não vou necessariamente detalhar aqui, mas é para dizer o seguinte, hipoteticamente, tá? Hipoteticamente. É para dizer que a estrutura ótima de capital de Americanas seria 40% de capital próprio, mais 60% de capital de terceiros, tá? E aí, claro que esse capital tem um custo, tá? O capital próprio, ele é mais caro e o capital de terceiro é mais barato. E aí a empresa calcula a estrutura de capital para saber ali quanto que ela de fato tem que remunerar o seu capital, seja remunerar o seu acionista ou pagar a dívida. Acontece que, apesar do capital de terceiro ser mais barato, se a empresa fez essa manobra no balanço, ela está pagando uma taxa que não é uma taxa que reflete a sua realidade. Então acontece que agora o mercado, olhando para isso, começa a reprecificar isso aqui, esse capital de terceiro. E você concorda que se eu, de um jeito bastante simples, tá? De um jeito bastante simples, não é assim que a gente calcula, mas eu vou fazer de um jeito muito simples. Suponha que o meu custo de capital próprio aqui é 10 e aqui é 8. Significa então que o meu WACC na verdade aqui a gente vai colocar 18, tá? A gente precisa ponderar peso, considerar imposto de renda, que eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque senão a gente ia avançar aqui. Agora, imagina que agora o mercado olhou e falou, opa, esse custo de capital de terceiro de 8 está errado, porque está lançado errado, a dívida bancária dela é maior. Então nós vamos mudar isso aqui, não vai ser 8, vai ser 12. Então aquele WACC, que era 18, passa a ser a 22. Ou seja, a gente aumentou o custo de capital. E isso aqui vai ser importante por 2 fatores. Por quê? O resultado da empresa que ela tem, o seu ROI, tem de ser maior do que o seu custo ponderado de capital. Porque se não for assim, ela está destruindo o valor. Tudo bem? Mas a gente nem vai entrar no ROI aqui. Então, o primeiro impacto que eu quero que você entenda é no WACC, que é o custo médio ponderado de capital. Eu vou apagar tudo isso aqui e eu vou falar agora sobre um outro impacto, que é o tal do fluxo de caixa livre que a empresa é capaz de gerar com a sua operação. Fluxo de caixa livre é quando a gente confronta o ativo circulante com todo o passivo circulante. E aqui eu não vou falar só de fluxo de caixa operacional. Eu vou colocar fluxo de caixa financeiro, fluxo de caixa de investimento e tudo mais, tá?
é o quanto a empresa é capaz de gerar de fluxo de caixa livre. Agora, eu vou voltar alguns slides para você entender como isso impacta no fluxo de caixa livre, tá? Então a gente volta aqui, ó, lá no comecinho da nossa história. Nesse nosso exemplo, que é, repito, bastante simplista, mas ele tem propósito didático, tá? A gente está dizendo o seguinte, eu tenho de ativo circulante 30, tá? E eu tenho de passivo circulante 15, certo? Então, o meu fluxo de caixa operacional livre é de 15, certo? Fluxo de caixa operacional. Agora, olha só, quando a gente avança e olha para o desenho que a empresa fez, olha o que a gente tem. O meu fluxo aqui é 30 e o meu aqui é 35. Então, o meu fluxo de caixa operacional é menos 5. Com esse dado mais o giro do estoque, eu consigo calcular a minha necessidade de capital de giro. Mas o que eu quero dizer é que à medida que eu aumento aqui, eu diminuo o meu fluxo de caixa livre. Aqui eu calculei operacional. Mas o fluxo de caixa livre vai considerar tudo isso aqui e tudo isso aqui, tá? Então, ela diminuiu o fluxo de caixa livre por conta dessa manobra, por conta desse endividamento. Tá tudo bem aqui? Deu para entender? Agora que vem o principal ponto. Ela impacta no cálculo do valuation da empresa pelo modelo de fluxo de caixa descontado. Isso aqui é aqui que mora toda a grande questão, tá? Por quê? Olha só. Quando eu quero calcular o valor da empresa, existem algumas metodologias. E uma das metodologias é fluxo de caixa descontado. Então eu pego o quanto que essa empresa tem de capacidade de geração de fluxo de caixa na perpetuidade e trago a valor presente a uma determinada taxa de juros. Essa taxa de juros, a gente pode usar Selic, a gente pode usar qualquer outra taxa, mas o ideal é que essa taxa seja, no mínimo, igual ou maior do que o custo ponderado de capital. No mínimo. Tá? No mínimo igual, mas o ideal é que ela seja maior do que o custo ponderado de capital. Ou seja, essa taxa de juros, ela precisa ser, no mínimo, igual a esse cara aqui, ou maior. Certo? Agora, vamos entender como é que a gente calcula um fluxo de caixa, uma valuation pelo fluxo de caixa descontado. Aí você vai ver como que esse negócio é bizarramente sério só por conta dessa mudança que tem aqui. Vamos lá. A gente vai imaginar um cenário hipotético, cujo o fluxo de caixa livre de uma empresa seja de 50, tá? E o WACC dessa empresa seja de 10%, que é o custo ponderado de capital. De um jeito bastante simples, eu calculo isso da seguinte forma, ó, é o fluxo de caixa, tá? Dividido pelo WACC, na verdade é uma taxa de juros, né? E a gente vai usar como parâmetro o WACC. Então a gente vai pegar fluxo de caixa 50 dividido por 0,10, que é a taxa de juros. Para isso, a gente vai pegar aqui HP e eu vou fazer essa conta para você ver hipoteticamente qual seria o valor dessa empresa que a gente desenhou aqui. Então a gente tem aqui, ó, 50 de fluxo de caixa, enter, 0,10, divide. Então o valor dessa empresa, o valuation dela, seria de 500, certo? Mas olha o que eu expliquei durante todo esse slide. Por conta dessa manobra, e que agora foi apurada, a gente percebeu que, na verdade, o custo da dívida dessa empresa aqui vai ter que ser maior. Porque o endividamento dela é bancário e não com fornecedor. É um fluxo de caixa financeiro e não operacional. E aí eu falei que o custo da dívida é maior e, por isso, ele aumenta o WACC, que é esse cara aqui. Quando eu desenhei aqui o custo médio ponderado de capital. Então, a gente, hipoteticamente, vai dizer o seguinte, olha, esse WACC, ele vai sair de 10%, porque a gente notou isso, e agora o custo da dívida é maior, então ele vai ser, sei lá, 18%, tá? Só que eu também falei que essa manobra aperta o fluxo de caixa livre. Então a gente vai assumir que esse valor aqui é diminuído. Então a gente vai, sei lá, para 40, tá? Isso hipoteticamente. Agora, matematicamente, se eu diminuo o meu numerador e aumento o meu denominador, obviamente que isso aqui vai diminuir. Então, como é que ficaria esse novo valuation? Ele ficaria assim, ó, 40 dividido por 0,18. E aí a gente chama HP, FCLX, 40, enter, 0,18. Divide. 222.
Olha só o que eu demonstrei para você, obviamente, repito, com números hipotéticos, para você entender o porquê que, apesar do valor estar lançado no balanço, o fato dele ter sido feito sistematicamente na linha errada impacta absurdamente na percepção de valor da empresa, na percepção de risco da empresa. Então, claro, repito, são números didáticos, mas o principal ponto é WACC, fluxo de caixa e valuation. E aí a gente coloca, claro, agora risco, né? O risco da empresa não pagar e tudo isso vai entrar nessa conta. Mas de um jeito bastante simples e didático, eu pude mostrar para você que por conta de um simples lançamento errado, a empresa que valia 500, qualquer que seja 500, 500 reais, 500 mil, 500 milhões, 500 bilhões, fica a seu critério. Na verdade, ela vale 200. Conseguiu entender? Por que isso é importante? Então, repito, essa dívida de 20 bilhões não é uma dívida que não existia e agora passa a existir e, portanto, a partir de agora vai aumentar o endividamento da empresa. Não. É uma dívida que, segundo o Sérgio Real, está no balanço, porém contemplada na linha errada e isso impacta o fluxo de caixa operacional. Deu para entender? Aí eu trouxe aqui para você o balanço de Americanas divulgado no dia 30 de setembro. Obviamente que a gente não vai somar isso, tá? Mas é para que você possa entender a estrutura do balanço indo ao encontro do que eu te expliquei há pouco sobre fluxo de caixa operacional, financeiro e tudo mais. Então aqui o que você está vendo é o balanço patrimonial do ativo. Então isso que eu selecionei aqui em cima é o ativo que vai fazer frente às minhas necessidades operacionais. Olha só lá, ó. Caixa equivalente de caixa, aplicação financeira, valores mobiliários, ó, contas a receber que a empresa tem, clientes e estoque, tá? Isso aqui faz parte da operação. Repito, a gente não vai somar isso aqui para não levar isso além daquilo que é necessário, mas se você quiser, vai no site da empresa, baixa isso e faz lá a sua brincadeira para você entender. Tiago, como que a gente calcula o fluxo de caixa livre, necessidade de capital de giro? Entre outras coisas, a gente precisava saber qual que é o giro desse estoque. Mas a gente pode fazer isso em outro momento, não agora, tá? Agora eu quero mostrar o passivo. Olha lá, esse é o passivo, tá? Um pouquinho pequeno aí para você ler, mas eu separei. Então ele tem aqui, ó, obrigações sociais e trabalhistas, salários, encargos, fornecedores nacionais. Então tá aqui. Então ele mostra aqui, por exemplo, ó, que ele tem de fornecedores 5 bi, tá? E aí, quando a gente desce, empréstimos e financiamentos, que é o financeiro. Então, o que o Sérgio Real, ou melhor dizendo, o que a nota da empresa trouxe e que o Sérgio Real explicou é que, repito, não é que agora do nada vai aparecer 20 bilhões aqui. Não, não é isso. O que ele disse é, sistematicamente, nos últimos anos, essa empresa, ao tomar crédito bancário, ao invés de lançar aqui, lançou aqui. É isso. E aí, obviamente, tem impacto. Não estou dizendo que isso não é importante. Isso é muito importante. Eu expliquei para você com números didáticos. Porque, dependendo de onde você lança, faz toda a diferença. Então, agora, quais são as cenas dos próximos capítulos? Bom, é esperar o que a empresa vai anunciar, provavelmente ela vai precisar retificar balanços passados, eu quero muito observar a demonstração do último trimestre, eu quero acompanhar isso muito de perto para a gente saber. Ponto importante, no dia de ontem aqui no canal do YouTube eu gravei um vídeo para explicar, para mostrar, melhor dizendo, a reação do mercado na precificação. Então, se você quiser entender como que o mercado precificou essas ações no dia da notícia, o vídeo está aqui no YouTube, tá bom? E ó, se você está aqui comigo até agora e gostou desse vídeo, se você acha que mais pessoas precisam entender o que de fato está rolando com Americanas, compartilhe esse vídeo, tá? Faça com que mais pessoas vejam, entendam. Repito, sem sensacionalismo, sem querer, olha, meu Deus, o mundo vai acabar. Não, calma, não é tão simples assim. Obviamente que isso tem consequências graves, mas não é uma dívida inexistente que agora resolve aparecer. E lembrando, checa aí se você está inscrito ou inscrita e deixa aqui um comentário. Quero saber a sua percepção. Tudo isso que eu expliquei faz sentido? Deu para compreender? Agora a gente vai conseguir analisar o balanço de Americanas de uma maneira mais
desapaixonado e ver o resultado, vai ser legal a gente conversar aqui nos comentários. Lembra, compartilha esse vídeo e a gente vai se ver no próximo material. Tchau!